Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Caixa Seguridade e um mega dividendo que a empresa poderia pagar para os investidores. A Caixa poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram. Que nas cotações atuais de CXSE3, a gente teria um dividendo projetado na faixa de mais de 50%. Fora que mesmo após essa alta na cotação, percebemos que a Caixa já está negociando em quase R$ 20, a empresa poderia continuar subindo na cotação e ainda poderia, pessoal, no mercado de mais euforia, dobrar de preço. Então, se vocês já querem saber sobre esse segredo de Caixa Seguridade que o mercado não está contando para vocês, já fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam com tudo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, a Caixa Seguridade. Quando a gente compara aí, né, com outras empresas do setor, porque assim, pessoal, o setor de seguros, ele é composto por 3 segmentos principais, tá? Existem outros segmentos também, mas a Caixa, ela atua principalmente na parte habitacional. Existem 3, seguro habitacional, seguro rural, que é a BB Seguridade, né, acaba tendo uma participação bem expressiva, e temos aí o seguro automotivo, que acaba sendo aí pertencente a Porto Seguro. Então, as 3 principais seguradoras aqui do país acabam por ser Caixa, BB Seguridade e Porto Seguro. Depois temos o Odontoprev, né, que agora vai se transformar Brad Saúde, né, em uma empresa aí do Bradesco, mas que, consequentemente, pessoal, todas essas seguradoras têm um papel fundamental na economia brasileira. E as 3 principais são essas daí, né, Caixa, BB Seguridade e a Porto Seguro. Como foco nesse vídeo é a Caixa Seguridade, quando a gente dá uma olhada no resultado, isso mostra a perenidade do negócio, porque a Caixa Seguridade, pessoal, por ter maior participação ali, né, no seguro habitacional, ela consegue ter um crescimento mais linear, ela fica menos suscetível a índices de sinistralidade, como por exemplo a BB Seguridade, ela sofre na parte do agro, por conta do seu controlador, o Banco do Brasil. Se o agro acaba ficando ruim, né, faz com que a BB Seguridade tenha queda no resultado. A perspectiva para o ano de 2026 é que a BB Seguridade vai ter queda no lucro, né? Principalmente observando numa lógica deste ano, agora de 2026. Então, por quê? Porque ele é muito ligado ao seguro rural, que acaba sendo mais cíclico. Porém, o seguro habitacional, por ser obrigatório por lei, pelo Minha Casa Minha Vida, você tem essa perspectiva de que o setor crescerá sempre a uma taxa interessante. Então, qual que é a vantagem? É a qualidade. Você vai ter uma qualidade mais elevada na Caixa Seguridade. Porém, não é sinônimo que você vai ter um maior retorno, porque tudo depende do preço. Se o preço de uma ação tiver mais cara, você pode ter um retorno até menor da mais cíclica. Por exemplo, eu acredito que hoje a BB Seguridade, por mais que seja levemente mais arriscada do que a Caixa, eu acho que ela já embute um prêmio de risco, um potencial de retorno mais elevado. Porém, claro, né, o investidor vai precisar ter mais paciência com os ciclos do agronegócio brasileiro. Mas, por outro lado, a Caixa cresce seu lucro a uma taxa muito boa, tem um ROI alto, é uma empresa com índice de sinistralidade muito controlado, altíssimo ROI, tá? O ROI dela é bem alto, perceba que ela cresce ano a ano. Então, observando em qualidade, de fato, a Caixa Seguridade tende a ser superior. Mas a dúvida de muitos investidores, será que ela está barata? E essa perspectiva de proventos, Pablo, como é que fica essa história? Bom, pessoal, já vamos tratar disso já já. Esse dividendo de R$ 10 por ação no longo prazo é totalmente provável. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem desse dividendo aí acima da média. Quando você bate o olho aqui, ó, fazendo uma análise crua, tá? Você vai pensar que a ação tá cara, que você olha, nossa, 3 vezes lucro, já tá em linha com a média do Ibovespa, tá pagando um yield aí de 6 a 7%, eu não tô vendo tanto prêmio, pá. Bom, se você fizer uma análise simplista, você de fato vai achar que a ação tá cara. Mas, pessoal,
a gente não pode se esquecer de um ponto muito importante, tá? De fato, o mercado está em alta, porém a Caixa Seguridade, por ter muita qualidade, ela é cotada por múltiplos mais altos. Num mercado eufórico, baseando-se de que as ações continuem subindo, o fluxo de capital estrangeiro continue aumentando, ela poderia negociar facilmente acima de 20 vezes lucro. Isso se baseando no mercado ficando caro. Se você quer margem de segurança, de fato a ação agora não está toda aquela pechincha. Mas, mesmo a 13 vezes, o lucro projetado, o PL da empresa, tende a ser menor. Por quê? Porque quanto que a Caixa de Seguridade cresce na média? Vamos observar aqui, ó. Perceba que ano a ano, ela tem crescido a uma taxa interessante, ó. De 2024 para 2025, o lucro da empresa saltou. Pegando aqui, ó, 4,29 dividido por 377, o lucro da Caixa saltou 13%. Supondo de que o lucro neste ano suba 10%, porque a Selic vai cair, então o crescimento do lucro vai ser um pouquinho mais contido. Mesmo assim, a empresa poderia lucrar 4,7 bilhões. A gente pode chegar aqui nessa média projetado para o ano de 2026. Qual que seria o valor de mercado da Caixa? Bom, muito simples. Vocês vão pegar a cotação atual da ação e multiplicar pelo número de ações, porque não aparece aqui 3 bilhões de papéis. Então ela vale na bolsa aí, ó, 57 bilhões de valor de mercado. Dividindo aqui por 4,7, você tem uma relação preço sobre lucro de 12 vezes. Perceba que não é 13, já está abaixo da média de IPO dela, que é de 13. Então você já vê que ela tem um leve desconto em relação à média histórica. Portanto, nesse vídeo a gente não está focando na média histórica, a gente está focando no mercado de euforia. E geralmente em mercados de euforia as seguradoras negociam com múltiplos mais altos. Se uma BB Seguridade, que acaba sendo mais arriscada, negocia com múltiplo de 15 a 14 vezes, quiçá uma Caixa pode negociar em 20, 18 vezes, porque o mercado paga pela qualidade da empresa. Então, caso ela seja negociada por 18, hoje você teria um potencial de valorização de 50%, né, nos preços das ações da empresa. E quer ver, ainda você tem essa periodicidade, bons pagamentos de proventos, porque se ela está negociada em 12 vezes lucro e ela pagar um payout de pelo menos ali, ó, 70%, você pode receber um provento de quase 6% ao ano. Eu acho que ela vai pagar mais, tá? Sendo bem franca aqui com vocês, ó, 1 dividido por 12, geralmente ela tá pagando 90% de payout, ela tá praticando isso, então percebo que eu tô sendo até conservador demais. Você pode esperar um dividendo de 7,5% ao ano. E qual que seria o retorno hoje embutido na ação? O ROI da empresa, quando você pega aqui, né, o retorno sobre o patrimônio líquido da Caixa, fica na média de 30% a 32% ao ano. Quanto que ela paga de payout na média? 70%. Claro, ela está pagando 90%, então a gente vai fazer 1 menos payout, ela vai reter 10%. Se você coloca aqui um ROI de 32%, ela pode crescer 3,2% ao ano na média. Sim, pessoal, seguradoras tendem a crescer menos, porque elas pagam grande parte do provento. O Malemar você pode arredondar para 4%, se você quiser. Pablo, cresceu mais, só que eu estou projetando numa lupa de longuíssimo prazo. Eu não estou colocando aqui de um ano para o outro, tá? A gente está fazendo um cálculo em 20 anos para cima. É muito provável que ela cresça uma taxa de 4%. Porém, como ela paga um yield muito alto, e você já soma com uma taxa de reaplicação, essa ação poderia te trazer de 15% a 16% ao ano na média, com qualidade, sem risco. É por isso, pessoal, que se você quer uma empresa sem risco, saiba que você vai ter uma rentabilidade menor. Quer dizer, isso aqui são projeções, né? A gente também não está calculando o re-rate, o potencial de reprecificação nas ações. Se o mercado continuar pagando mais caro pela empresa, você pode ter uma expectativa de ganhar de 17% a 18% ao ano, quem sabe? Então, assim, é uma empresa boa, que vai te trazer um bom resultado, sem você ter dor de cabeça. Agora, para quem pega barato, por quê? Porque a gente quer comprar as melhores das empresas baratas. Quem comprou aqui Caixa Seguridade em 2022 fez muito dinheiro. E eu não tô falando só em valorização, não. Você pega aqui em valorização, foi monstruoso, né? A empresa deu uma belíssima rentabilidade em 187% em apenas 4 anos só com valorização. Porém, quando você soma proventos junto aqui, você vê que a empresa deu muito retorno, né? Você coloca aqui em juro composto, ó, 187% somente de valorização em uma lupa de 4 anos. Por quê? Porque ela passou por um grande ciclo de crescimento, né? Então ela deu ali, se você coloca, né, 4 anos, 187%, pessoal, ela deu 30% ao ano. Porém, ela pagou um provento de 8%. Então você teve aí 38% ao ano com Caixa de Seguridade, uma multiplicação gigantesca. Mas claro que essa rentabilidade no longuíssimo prazo pode não se sustentar. Eu fico ali com 17% a 18% se a empresa continuar crescendo no médio e longo prazo. Então sim,
olhando por essa lupa, tá barata. Porém, eu utilizo um indicador muito bom para analisar empresas de muita qualidade, o mesmo indicador que eu fiz no Itaú, né? Que é aí, consequentemente, o valor intrínseco do Warren Buffett. Isso aqui funciona muito para empresas anticíclicas. Vou até colocar aqui um adendo, ó, anticíclicas. Esse indicador não funciona para empresas cíclicas, por exemplo, né? Como o Banco do Brasil, você pega ali uma Vale, uma Petrobras, não vai funcionar, só vai funcionar para empresas anticíclicas, com demandas inelásticas. Como que consiste esse indicador? Hoje temos uma Caixa que cresce a uma taxa de mais ou menos ali, ó, 4 a 5% ao ano, correto? Porém, a gente pode colocar a inflação. Como ela tem crescido 13%, eu vou supor que ela vai crescer a uma taxa de 7% ao ano para mais 10 anos. Esse crescimento vai diminuindo na perpetuidade. Então você pega aqui, ó, 12 menos 7, você tem 5. Memorize muito bem esse indicador. Porém, ela tem um LPA, quanto que é o lucro por ação da empresa? Na faixa de 1,40. A gente tem um projetivo de 1,63, supondo um aumento no lucro líquido. Então, 1,63 dividido por 0,05, preço justo da ação, R$ 32,60. Ela poderia ainda, hoje a cotação R$ 19,00, subir uns 71% na cotação. Então, você teria, assim, um prêmio, né? Interessante, poder obter uma valorização boa na Caixa Seguridade, fora os bons proventos. Eu, particularmente, pessoal, vou dar aqui o meu parecer. Prefiro a BB Seguridade. Por mais que ela é mais cíclica, tecnicamente a ação tá muito barata. Você pega aqui o múltiplo PL, tá muito mais baixo do que o da Caixa, tem bem mais potencial de upside e tem bem mais potencial de pagamento de proventos. Então perceba que a qualidade não é tudo. É claro que em qualidade eu prefiro a Caixa de Seguridade, é óbvio. Mas, pessoal, a gente não pode se deixar levar só pela qualidade. A gente tem que olhar para preço. E quando uma empresa boa tá num bom preço, a gente gosta de encarteirar, porque sabe que a perspectiva de rentabilidade vai ser, sim, mais elevada para o médio e longo prazo. Portanto, Caixa eu fico de olho, porque poderia ser uma ação elegível na carteira. Se a ação voltasse ali para uns 15, 14 reais, provavelmente eu poderia sim adentrar na carteira do canal. Os 13 reais seria chuchu, beleza, tá? 13 reais Caixa Seguridade seria um baita preço. Esse yield aumentaria fortemente, fora a expectativa de valorização, né? Que já traria um preço aí barato, observando numa lupa de médio a longo prazo. Então vocês viram que pelo indicador do Buffett é uma empresa barata, mas tá bom, Pablo, e agora? Nesse provento aí que você tá falando de 10 reais por ação. Pense bem, pessoal. Se a empresa, né, continuar lucrando e repassando 90% de payout, qual é o cálculo que vocês podem ter aqui comigo? Vai, 4,7 bilhões vezes um payout de 90%. Se você divide pela base acionária atual, você tem um LPA de 1,41, quer dizer, dividendo por ação já líquido, que já foi descontado 90% do lucro. Se você coloca isso aqui em 10 anos, você supera 10 reais por ação, conseguindo quase o valor de mercado inteiro da empresa somente em dividendos. Fora que nesse período você vai ter o efeito do reinvestimento e o efeito da apreciação no preço dos papéis. Porque pensa, né? A gente sabe que uma ação não vai ficar estagnada, ela vai se valorizar. Conforme o lucro líquido for crescendo, o mercado vai pagando mais caro pela empresa. E você lucra de duas formas, né? Tanto com a valorização nas cotações e ganha também com os bons pagamentos de proventos que podem acontecer no médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso sobre Caixa Seguridade. Em particular, não tenho Caixa Seguridade na carteira do canal, portanto aqui eu tenho o BB Seguridade, representando aí 6,9% da carteira total. Então perceba que estou investido aqui, ó, 100% em ações e BB Seguridade representa a minha quinta maior posição da carteira do canal. É uma empresa de qualidade, tá? E consequentemente pode trazer um bom retorno olhando lá na frente. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí se vocês têm Caixa Seguridade, qual é a sua perspectiva? Eu acho que a empresa é boa, mas eu exigiria um preço um pouquinho melhor para entrar com mais força aqui dentro da companhia. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!